5, 6, 7, 8! Olá, pessoal. Eu sou a Tatiana Milczarski. E aí, pessoal? Eu sou a Bárbara Taide. E nós somos do podcast 5, 6, 7, 8. Um podcast que fala sobre o universo da dança, mais especificamente sobre o universo do balé. E hoje, pessoal, é dia do nosso episódio longo, aquele episódio que a gente traz alguma reflexão, algum pensamento pra gente prosear aqui e chegar a algumas conclusões, ou não é mesmo, Prof. Bá? Com certeza. E hoje o nosso tema é o que são repertórios e como diferenciá-los. Lembrando que repertórios, estou me referindo aos balés de repertórios. Eu não sei vocês, gente, mas eu cheguei pra Tati e perguntei, Tati, qual que seria a diferença de um repertório para uma montagem? Será que todo mundo sabe a diferença disso? Será que existe uma definição clara sobre isso? Então nós fomos fazer a nossa pesquisa, porque somos pessoas curiosas. E lembrando que a gente não quer levantar aqui nenhum juízo de valor, nem dizer o que é certo e o que é errado. A gente apenas trouxe aqui várias pesquisas que a gente fez. E chegamos a essa conclusão que vamos bater esse papo aqui com vocês sobre isso. Então já deixa, né, aqui a classificação no nosso Spotify. Deixa aí as estrelinhas pra gente, porque o conteúdo de hoje tá bombado. Tá muito bom, tá muito bom. Então não vamos perder tempo e vamos lá então. Pessoal, os repertórios de balé são coleções de balé clássicos que formam a base do repertório de uma companhia de dança. Eles incluem obras consagradas que são frequentemente apresentadas por companhias de balé ao redor do mundo. Esses balés são conhecidos por suas coreografias icônicas, música clássica, figurinos elaborados e cenários grandiosos. Então, gente, são aqueles balés, aquelas montagens onde uma história é contada, uma certa ordem cronológica, Sim. Início, meio, fim, personagens, não é? Onde a história é contada com muita mímica, sem o uso da palavra, porque nós, bailarinas, precisamos ter essa capacidade de contar histórias para o público sem usarmos a nossa voz, ao contrário do que as atrizes e os atores fazem no teatro, né? A gente tem que contar uma história, então, com os nossos passos, com a nossa dança, a nossa técnica aprendida e também com o gestual, com a mímica, usando mãos, expressão facial também é muito importante. Sim. Como todo o nosso corpo, né? Então, gente, o que são esses repertórios de balé? Os repertórios de balé referem-se a essas obras clássicas que fazem parte do acervo de uma companhia de dança, né? Então, essas obras são regularmente interpretadas e mantidas vivas por diferentes companhias, né? A cada ano, então, a gente vai vendo ao redor do mundo essas montagens desses balés, dessas histórias tão conhecidas pelo público que aprecia dança e que aprecia balé. Os repertórios, então, eles incluem balés como o famosíssimo e tão falado aqui já no nosso podcast, né? O Balé Lago dos Cisnes, a Bela Adormecida, o Balé Gisele, o Balé Quebra-Nozes e o Balé Don Quixote. Então, cada uma dessas obras possui uma coreografia e música específicas, geralmente compostas por grandes mestres da dança e da música clássica. Então, gente, quem pratica balé, quem é um entusiasta do balé clássico, que curte, muito provavelmente conhece sim esses repertórios que nós citamos agora. As músicas são muito conhecidas, os padedês, né, os grands padedês que sempre tem nesses balés também são muito conhecidos, né, dançado pelo bailarino e pela bailarina, quase sempre esses repertórios têm esse momento. As músicas também são muito conhecidas, inclusive as professoras que dão aula e usam o Spotify, muito provavelmente devem usar aqueles discos, aquelas playlists
com músicas destes balés, né? É Já verdade. é uma musiquinha, né, Bah, que a gente ouve, a gente... Don Quixote. Isso é aquela variação da Fada Açucarada do Quebra-Nozes, né? São muito conhecidos, né? Exatamente. Os personagens também. Inclusive, hoje em dia, né, Bah, existe uma variedade grande de livros infantis que contam essas histórias, né? As histórias mais apropriadas para o público infantil, Sim. né? Lembrando que o balé A Bela Adormecida, a história é um pouco diferente do clássico infantil, né? O balé é uma coisa, o livro é outra, e assim vai. Então, muito provavelmente, o nosso público que é interessado em balé já tá por dentro desses repertórios bem tradicionais, né? Mas a gente vai ouvir aqui hoje que existem outros balés também considerados de repertório que não são tão tradicionais, mas no futuro virão a ser, achamos. Com certeza. Até porque, gente, a gente quer trazer pra vocês que nem todo balé, ele é considerado um repertório, tá? A gente tem dentro do balé clássico também as montagens, que não necessariamente são repertórios, não necessariamente tem uma ordem cronológica, que eles não são, assim, redondinhos com uma história que tem começo, meio e fim. Às vezes são montagens abstratas, né, Tati? Coisas mais tecnológicas. Exato. Então, o que diferencia os repertórios das montagens? Então, o repertório, ele tem uma base com um pilar de 3 coisas que moldam o que é um balé de repertório, que é a tradição, né? São balés clássicos e consagrados que fazem parte do acervo de uma companhia de dança. Então, eles têm essa questão tradicional que a Tati falou, de ser apresentado amplamente pelo mundo. É igual o Quebra-Nozes, que todo final de ano você sempre vai ver uma escola de balé fazendo o Quebra-Nozes. Eles têm essa consistência, né? Que as coreografias e a música são geralmente mantidas fiéis ao original, com poucas alterações ao longo do tempo. Então, é muito provável, a gente consegue ver o Lago dos Cisnes, lá da Era de Ouro, ser dançado hoje em dia. Claro que a gente sabe que tem algumas remodelações nos movimentos e na técnica, porque a técnica, ela desenvolve ao longo dos anos, né? Mas a gente vê sempre a mesma linha de raciocínio daquele repertório. Então, é algo que é consistente. E ele tem um reconhecimento. São amplamente reconhecidos e tem um lugar estabelecido na história do balé. Que é você ouvir uma música do Quebra-Nozes, do Don Quixote, numa sala de aula e você falar... realmente isso aqui é de tal balé. E também tem outros repertórios, não só esses. Tem Coppelia, que é considerado também um balé de repertório. Tem também a La Fille Malgardée. Tem outros repertórios. A gente trouxe os mais famosos, porque a gente sabe que tem aqueles que... muito famosos, que é visto principalmente em filmes, é visto em teatros, é visto nas salas de aula, é visto até pelas pessoas que não fazem balé, porque é sempre visto numa propaganda, né, Tati, ou algo assim. Sim. Então, é basicamente essa a diferença. Porque o que seriam as montagens? As montagens, elas também têm 3 coisas que prezam por essa organização, que é a inovação, que elas podem ser interpretações modernas de balés clássicos ou novas criações. Elas têm essa flexibilidade ao qual as coreografias podem ser alteradas significativamente e novas músicas podem ser incorporadas, e elas têm essa questão também da originalidade, que são únicas e refletem a visão do coreógrafo ou da companhia que as cria. Então, se um determinado coreógrafo chegar e querer fazer uma montagem baseado numa música que ele ouviu, ou até pedir a um compositor para fazer uma música nova baseado nos movimentos que ele tem na cabeça dele ou na história que ele quer criar, isso também é muito visto nos balés. E geralmente há essa confusão por algumas pessoas que não são ali do mundo do balé clássico. Então, por isso que eu quis trazer esse debate para vocês, porque eu acredito que todo mundo que gosta de balé, com certeza já deve ter ouvido esses repertórios e essas montagens e achar que é a mesma coisa. E realmente não são. Inclusive, a gente percebe na história dos repertórios mais antigos, que tem aquela coisa de ter uma menina que
provavelmente é algo romântico que se apaixona por um menino. É sempre uma coisa muito tradicional. Histórias às vezes macabras, românticas Sim. demais, muito dramáticos. Tem uma diferença de uma montagem, por exemplo, igual às contemporâneas, que às vezes não conta história nenhuma. Eles só vão ali, dançam e saem do palco e entram no palco. É algo mais abstrato, que você sente mais ali a música e o movimento. É algo diferente. Existe o certo ou errado, ou o que é melhor, ou o que é ruim, ou isso representa o balé, isso não representa o balé? Não. Existe as tradicionais, né? As coreografias tradicionais, os balés tradicionais. Existem os balés contemporâneos. Todo mundo é lindo, maravilhoso em sua categoria. Com certeza. Inclusive, eu queria dar um exemplo de um balé, uma montagem, né? Uma remontagem que eu assisti do balé O Lago dos Cisnes há muitos anos aqui na cidade de Porto Alegre, durante o Festival do Porto Alegre em Cena, que era um festival que ainda acontece aqui na cidade no mês de setembro, mas que há anos atrás nós recebíamos muitos espetáculos internacionais e muitos espetáculos de dança também. E aí eu tive a oportunidade de assistir o Lago dos Cisnes, do Mats X, que é com as bailarinas carecas, né, e os bailarinos. Então, todos eram uma versão muito diferente, uma versão contemporânea. Sim. Tanto no movimento, como no figurino, na contação da história também tinham os elementos assim de paródia, né, meio tirando um sarro do Lago dos Cisnes. Que legal. Original, mas tirava um sarro com respeito, vamos dizer assim. Né? Mantinha o cerne da história, mas era uma releitura, né? Que é algo muito atual, não só no balé e na dança, como na arte como um todo, né? Tem essa ideia de fazer releitura, né? Porque as pessoas que estudam arte, na atualidade, sempre falam que, assim, muito pouco existe para ser criado. Tudo já está posto e a gente faz uma certa reciclagem das coisas. E eu achei muito interessante, então, essa releitura do Lago dos Cisnes, que provoca nas cabeças um pouco mais tradicionais, assim, uma revolta. Várias amigas minhas não gostaram. Porque, né, acharam, não, porque isso é um absurdo. Como é que eles mexeram com o lago e os titis e as pontas e os coques, a história original. Mas eu, particularmente, acho que cada um pode ter a sua visão. Mas eu acho bem interessante quando um coreógrafo pega algo antigo, não com a intenção de destruir. Não, é uma releitura, é um novo olhar em cima daquilo que existe. Porque a tradição, ela está lá, ela sempre vai existir. Com certeza. Existem contrapontos, né? Mas não é, uma coisa não anula a outra, né? E o outro exemplo, que é um exemplo mais atual, é o balé que eu também assisti aqui em Porto Alegre, que é a Sagração da Débora Coker, né? Que ela... Ai, que lindo. Então, ela faz também, é uma releitura, é uma remontagem da Sagração da Primavera. E ela não só altera a coreografia, como ela usa os elementos da música do Stravinsky e ela traz elementos da música e da cultura brasileira. Porque a música tem berimbau, né? Legal. Que tem a ver com a cultura da capoeira que nós já falamos. Os elementos que ela traz pra cena, ela traz vários bambus pra construir, ao invés de ter um cenário tradicional, com uma pintura que remete àquele cenário, ou com móveis que remetem àquele cenário, não. Tudo é construído através desses bambus em cenas que são, assim, enormes, sei lá, tem 3 metros e tem 180 bambus. Aquilo vai se transformando em objetos de cena. Então é muito legal que ela traz essa originalidade dela enquanto coreógrafa e também traz esses elementos do Brasil. Então tem tudo a ver com aquelas características da inovação, da flexibilidade, da originalidade que tu falasse. Eu achei bem legal. Não, e o interessante, gente, é que, assim, igual você falou que teve pessoas, amigas suas, que não gostaram. Mas eu acredito que a maioria das companhias e dos coreógrafos que fazem essas releituras, eles não identificam a obra deles, ou a peça deles, o espetáculo deles, como, isso aqui é o Lago dos Cisnes. Não, você já vai sabendo que aquele espetáculo não é o Lago dos Cisnes tradicional. É uma releitura do tradicional.
Então você já vai sabendo, porque Sim. você não pode dizer que o teu espetáculo vai ser Lago dos Cisnes e você entregar outra coisa. Isso realmente não pode, gente, tá? Você não pode pegar um balé original e transformar. Por isso que ele é considerado um repertório. Agora, se você faz uma releitura, né? E você precisa obrigatoriamente explicar que será uma releitura, é diferente. Você já vai sabendo que não vai ser o original, né, Tati? Sim, com certeza. E hoje em dia, né, gente, com todas as mídias que a gente tem disponível, a gente sempre vai ver uma imagem, ou uma sinopse, ou um programa, ou uma resenha na internet. Sim. Então a gente vai ver do que se trata, né? Então é só ver o visual ali e a gente já sabe, não, é uma releitura. Sim, né? Com certeza. E dito isso, quais estilos, dona Tatiana, existem para esses balés? Nós temos vários aqui, né? Nós temos o balé clássico, romântico, neoclássico, contemporâneo. Vai contando aí pra gente esses estilos. Então, gente, vamos seguindo. Então, gente, dentro do balé clássico, a gente tem características de movimentos muito precisos, técnica rigorosa e histórias contadas de forma linear. E aqui, para trazer exemplos, então, desse estilo, nós temos o Lago dos Cisnes, a Bela Adormecida e o Quebra-Nozes, nos quais a gente vê bem a técnica clássica pura. Sim. São os movimentos que quem estuda balé clássico sempre faz, são aqueles figurinos bem tradicionais, a história não traz nenhum elemento surpresa, né? São histórias bem redondinhas, como a gente fala, pode ter um fim trágico, pode proporcionar uma catarse, mas são histórias tradicionais. O público já sabe aquilo que vai assistir. Sim. Certo? Então, no balé romântico, características do balé romântico, foco no lirismo e na expressão emocional, com temas sobrenaturais e românticos. E aqui a gente tem o exemplo da Gisele e também La Sylphide. Eu percebo que tem muita gente que não é muito fã desse estilo mais romântico, mas vocês têm que pensar que esses balés foram criados lá em 1800, lá vai bolinha. Exato. E naquela época, a dramatização, né, das histórias eram vistas de forma diferente, né? Sim, porque o romantismo, nós já falamos sobre isso, mas é bom realçar. O romantismo na arte, gente, não necessariamente tem a ver com a ideia de romantismo da atualidade. Não estamos falando do amor romântico. Nós estamos falando do romantismo na arte que teve na poesia, na literatura, na dança, na música, que é essa coisa mais pesada, essa ideia da mulher sempre quase como uma fada, Sim. Um ser etéreo. Não é à toa que nessa época que surgiu o uso das sapatilhas de ponta, né, Má? É verdade. Que era justamente para alçar essa mulher às alturas. Essa mulher, ela não caminhava, ela flutuava. Essa é a época desse tipo de balé, que é um balé romântico, né? É verdade. Então, agora falando do balé neoclássico. E as características do neoclássico é a combinação, então, da técnica clássica com um estilo mais moderno e simplificado e menos foco na narrativa, na história, certo? E para quem já ouve o nosso episódio anterior sobre o coreógrafo Jorge Balanchine, já está mais ou menos por dentro daquilo que a gente vai falar, certo? Então, é esse estilo de balé que também faz parte do repertório das companhias, está lá no acervo, mas tem uma lógica diferente. O foco, então, está no movimento, o foco está na música, o foco está nos corpos do bailarino, e não na mímica, e não na história, e não na narrativa, certo? Sim, e aí depois seguimos para o balé contemporâneo, que isso já é um pouco mais atual. E essas características do balé contemporâneo são a fusão de técnicas de balé clássico com outras formas de dança moderna, maior liberdade de movimento e expressão. Exemplos deste tipo de balé, deste estilo, são as obras de William Forsythe e, vou falar em português, mas vocês me corrijam, por favor, porque eu sei que ele não é brasileiro, que é o Jiri Kilian. Como que fala o nome dele, dona Tatiana? Eu acho, no meu achismo, que é Jiri
Killian. Mas, ok, gente, Ian Killian, coreógrafo e bailarino tcheco. Deem um Google. Seguindo, gente, e o balé moderno? Quais são as características do balé moderno? Enfoca a expressividade e a emoção. Frequentemente desafia as normas tradicionais do balé clássico e, como maior exemplo, as obras da digníssima Martha Graham, certo? Lembrando que moderno é uma coisa, contemporâneo é outra. Contemporâneo seria o mais atual e moderno tá ali na década de 20 a 60, mais ou menos. Mas a Martha Graham, ela tem essa característica de trazer mais movimentos que passam pelo solo, certo? Principalmente essa questão da queda e da recuperação, que a gente vê muito na dança contemporânea. E ela é a precursora desse tipo de movimento e também tem obras que são consideradas como repertório. E, inclusive, a gente tem um episódio da segunda temporada que a gente fala muito sobre isso, né, Tati? Sobre essa questão do que é contemporâneo, o que é moderno. Quem quiser escutar já sabe, né? Vai lá na nossa pastinha e escuta. Confere esse lá. episódio é maravilhoso. Tem muita coisa boa, e né, Bá? falando ainda... com certeza. E falando ainda um pouco sobre o Balanchine, gente, ele é muito importante para esse movimento que foi o balé do neoclássico. E sim, as obras de Georges Balanchine, elas são amplamente consideradas parte do repertório de muitas companhias de balé ao redor do mundo, que como vocês ouviram no nosso petit, né, dessa semana, ele é o pai do balé americano. Então, obviamente, que lá nos Estados Unidos e em todo o mundo, né, por conta deste estilo Balanchine que ele adotou e todas as escolas que gostam desse estilo adotaram, ele foi um dos fundadores, né, do New York City Ballet. Ele criou muitas obras, então ele ficou amplamente reconhecido. E essas obras, elas são frequentemente interpretadas e consideradas clássicos modernos. E a gente trouxe aqui alguns exemplos de repertórios do Balanchine, que são o balé Serenade, o Jewels, o The Fourth Pyramids e o Apollo. O seu estilo neoclássico trouxe uma nova abordagem ao balé clássico e suas obras são fundamentais no repertório de muitas companhias, que é aquilo que a gente já comentou aqui, que essa questão da frequência e da consistência no qual é reconhecido este repertório traz este título a ele, né, Tati? Com certeza, arrasando, balançando. Então, gente, e o Alice in Wonderland, nosso querido Alice no País das Maravilhas, do Christopher Wheeldon. Esse espetáculo, gente, é da Royal Ballet e é coreografado, então, pelo Christopher Wheeldon e também pode ser considerado parte do repertório contemporâneo, do repertório atual. Desde sua estreia no ano de 2011, a produção tem sido muito bem recebida e frequentemente apresentada por várias companhias de balé. Essa obra combina elementos clássicos com uma narrativa inovadora e um design de produção moderno, tornando-se um novo clássico no repertório contemporâneo. Então, gente, eu não sei vocês, mas eu e a Prof. Bá adoramos Alice no País das Maravilhas, certo? Porque ele é um espetáculo visualmente muito impactante. Ele tem uma pegada muito contemporânea, né? Ele não tem aquele visual tanto de figurino como principalmente de cenário mais tradicional, sim, né? No qual as coisas representam aquilo que elas são tal e qual na vida, né? A sala é uma sala, o sofá é um sofá, né? Até porque os repertórios mais tradicionais, né, Bá? Eles têm uma pegada 1900, né? Tem uma pegada... né? Ou é sempre aquela coisa floresta. E o Alice no País das Maravilhas, não. Ele tem uma cara super moderna. São cores muito vibrantes, né? O formato do cenário é muito diferente. Então, assim, realmente... Inclusive, a Alice não dança de coque, né, Tati? Isso! A Alice não dança de coque. Tem vários que tem peruca, que dança com o cabelo solto. Eu acho isso massa. Sim, e tem até uma coisa assim a Alice, eu já vi que teve a Alice morena, de cabelinho curtinho. Hoje eu ainda vi um vídeo de uma Alice negra,
com cabelo solto. Então, assim, tem muita representatividade, influências bem diferenciadas do que a gente tá acostumado a ver, né? Sim. E aí, baseado nesses repertórios contemporâneos, a gente trouxe também alguns coreógrafos e suas obras, são regularmente incorporados ao repertório das companhias de balé. Como, por exemplo, o Balanchine, que eu acabei de falar pra vocês, com o Serenade, o Jewels e o The Four Temperaments, que a contribuição foi o fundador do neoclassicismo no balé. Isso. Também temos o Kenneth Macmillan, que tem obras como Romeu e Julieta, Manon e Mayerlin, na qual a sua contribuição é, então, as suas narrativas dramáticas e emocionais, que tem temas mais adultos. Sim. Né, Bah? Tem uma carga, são histórias que tem uma narrativa tradicional, mas tem um conteúdo, assim, mais adulto, né? São histórias um pouquinho mais pesadinhas, vamos dizer. Sim, tanto que o Manon tem uma classificação, assim, indicativa quando você vai assistir no teatro. Por exemplo, acho que é 14 anos. Não pode pessoas abaixo de 14 anos irem assistir, porque realmente é uma história mais adulta, né? Não é um quebra-nozes, gente. Não é livre para todos os públicos. Exatamente. Temos também o Frederick Ashton, que tem obras como La Fille Mogardé, Cinderela e Sylvia, e uma das suas contribuições é que ele estabeleceu o estilo britânico de balé, que inclusive existe até acho que deve existir, não sei, uma estátua do Ashton no Royal Ballet, porque ele é muito difundido lá na Grã-Bretanha. E o Royal Ballet, todos os anos, sempre dançam um balé deste coreógrafo. Que, inclusive, assim, Cinderela, pra mim, é muito lindo. Eu vi a versão da Marianela, assim, na internet mesmo. E, meu Deus do céu, é muito lindo, é muito mágico. Assim, é lindo. Inclusive, ele tem o título, se eu não me engano, de Sir, né? É Sir verdade. Frederick Ashton, que é aquela coisa que tem a coroa britânica, dá esse título para pessoas que, né, tenham dado uma contribuição muito grande para a história e isso, cultural. Então, ele tem peso, Sir Frederick Ashton, né? E nós também temos o John Neumeier, com obras como A Midsummer Night's Dreams, que é o Sonho de uma Noite de Verão, né, gente? Inspirado na história do Shakespeare. E The Little Mermaid, que é a Pequena Sereia, né? E a contribuição dele, ele é conhecido por suas adaptações teatrais e emocionais de balé clássicos. Veja bem. Os coreógrafos contemporâneos nem todos são considerados de repertórios, coreografias cujas obras são mais inovadoras e podem não ser regularmente incorporadas ao repertório tradicional. Aqui, gente, eu quis trazer o Christopher Wheeldon, mas não por conta do Alice, por conta do The Winter's Tale, que é um balé que ele montou, que eu já vi o Royal dançar várias vezes, mas ele não tem este peso de repertório porque ele não é amplamente reconhecido. E essa contribuição dos balés do Wheeldon é uma mistura de técnica clássica com narrativa moderna. Sim, e também temos, como nós já falamos, o William Forsythe, né, e com suas obras In the Middle, Somewhat Elevated e The Vertiginous Thrill of Executed. Ai, gosto dos nomes, os nomes complexos, os nomes compridos, não é mesmo, Bah? Então, ele revolucionou o balé contemporâneo com suas técnicas inovadoras. Então, dá pra ver que se difere na técnica dos balés tradicionais. Tem outros tipos de elementos e outros tipos de movimento, né? E por fim, mas não menos importante, eu quis trazer muito pra vocês aqui o Wayne McGregor. Ele tem uma contribuição pelo fato do estilo dele ser um estilo físico e tecnológico. E isso é muito percebido também nas músicas. E uma das suas obras mais conhecidas é o Chroma e o Infra. Eu realmente não conheço a Chroma, mas o Infra eu já vi e é muito bonito e realmente tem essa questão tecnológica de misturar o movimento com a música e às vezes o movimento parece uma... Eu não sei explicar, mas me dá uma sensação assim de que foi mixado, que o movimento é amplo e depois ele é pequeno, como se fosse mesmo uma música mais tecnológica, e a sensação que traz é uma sensação assim... Não sei, como se tivesse...
não que estivesse numa balada, mas toda vez que eu assisto Infra é uma coisa que choca, assim, o coração, sabe? Igual quando você tá numa balada e tá aquela música... Eu não sei explicar, mas é isso Sim. que vem na minha cabeça. É muito Uma coisa mais rave, vamos dizer assim. É muito interessante. Não que seja igual uma rave, mas é bacana quando a gente vê que cada obra, cada balé transmite uma sensação. E eu posso sentir uma coisa, mas a Tati pode sentir outra. Cada pessoa vai sentir de uma forma. Sim. E é isso que é legal a arte, né? É o que ela vai suscitar no espectador. Mas eu acho que eu entendo o que tu quer falar, Bah. É que a música eletrônica é muito diferente da música tradicional, né? A música que o computador faz é muito diferente da música que som de instrumentos tradicionais fazem. E a composição musical também tem um impacto no tipo de movimento e assim vai, né? Sim. Então, gente, qual é a conclusão de tudo isso que nós falamos pra vocês, né? Então, que a inclusão de uma obra no repertório de uma companhia de balé é uma questão de aceitação e reconhecimento pela comunidade da dança. E as obras de Balanchine são definitivamente consideradas repertório, assim como algumas criações contemporâneas de coreógrafos como o Wildon. A distinção entre os coreógrafos de repertório e contemporâneos muitas vezes depende da frequência com que suas obras são apresentadas e a aceitação que essas obras têm nas principais companhias de balé ao redor do mundo. Os repertórios de balé são a essência da tradição do balé clássico, enquanto as montagens representam a inovação e a evolução da arte. Conhecer a diferença entre esses conceitos e os estilos existentes é essencial para apreciar plenamente a diversidade e a riqueza do mundo do balé, gente. Oh, palmas, Uhul! palmas, adorei. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso 5678 podcast. Deixa aqui nos comentários sugestões de temas bacanas pra gente poder trazer pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente quis muito trazer uma reflexão, um bate-papo bacana, algo que viesse tirar dúvidas ou deixar dúvidas, não sabemos, mas queríamos trazer algo aqui pra vocês. É isso aí, gente. Bora dar o seu pitaco aí. Conta pra gente qual é o seu balé de repertório favorito. E aí, você tem algum balé de repertório contemporâneo favorito? Já assistiu algum que você acha que deveria ter sido falado aqui no nosso episódio e nós não falamos? A gente quer saber a sua opinião. Bora se manifestar, tá bom? Com certeza. Um beijinho. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.